Segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa segunda videoaula e nessa videoaula de hoje eu vou dar continuidade ao assunto da videoaula da semana passada, da sexta-feira passada, que foi o capítulo 1, que é a digestão da apostila 8, frente A. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila nesse momento para acompanhar esquemas, gráficos, alguns textos aí, tá certo? Bom, seguinte, na semana passada eu falei sobre a digestão e a importância desse processo dentro do organismo. Falei um pouco de fisiologia comparada, que é a digestão entre os diversos grupos de seres vivos. E no final da videoaula eu já falei sobre a digestão humana, falei sobre o tubo digestório, o caminho percorrido pelo alimento e hoje a gente vai entender agora de fato como que esse alimento entra no tubo digestório e como que os nutrientes são aproveitados lá no intestino delgado, é feita a absorção e cai na corrente sanguínea para daí então serem utilizados pelas células, tá? Então, esse é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então, olha só, a digestão, ela já vai começar na boca. E esse fato é importante, porque já vi algumas questões de vestibulares colocando lá nas alternativas que a digestão começa no estômago, tá? Então, ela começa na boca, a gente já vai ver o porquê. Dois processos mecânicos vão acontecer primeiro. Mastigação, que é a trituração do alimento, e aí sim ele consegue ser melhor misturado, né? Insalivação, que é a eliminação de saliva pelas glândulas salivares, que são várias. Lá na página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 11, quem tiver com a apostila, tem um desenho da anatomia da boca e tem lá o esquema dessas glândulas salivares, tá? Então, trituração ou mastigação e insalivação vai umedecer e reduzir esse alimento e aí sim vem a digestão química, promovida a partir da saliva, tá? A saliva contém água, que é o maior componente dela, alguns sais e enzima, a enzima na verdade, tá? Essa enzima é chamada de pitialina ou amilase salivar. Essa enzima, ela vai atuar no amido, então por isso, gente, que eu falei no início da videoaula que a digestão começa na boca. Ela já começa a agir no amido e transforma o amido em maltose. Então, veja bem, é o início de digestão, mas não é a digestão completa do amido. Se fosse a digestão completa do amido, teria que aparecer já aqui a glicose. Não sei se vocês se lembram desse assunto do ano passado, quando estudamos carboidratos, proteínas, os lipídios, tá? Eu vou resgatar muita coisa desse assunto lá do primeiro ano. Então, o amido, ele vai ter que ser transformado lá no final da digestão em glicose, tá? O pH da saliva é 7, isso é muito importante para a atuação da pitialina. Ah, gente, na videoaula da semana passada eu também comentei sobre as enzimas, esqueci de falar aqui, né? Falei o que são as enzimas e só vou resgatar a seguinte informação. Toda enzima precisa do seu pH ótimo para funcionar. Então, o pH ideal ativa a enzima, ela atua, digere, né, faz a quebra daquela molécula. E um pH não adequado inativa a enzima. Isso é muito importante para entender algumas informações que vêm daqui a pouco, tá certo? O alimento já pré-processado vai ser deglutido, vai passar pelo esôfago e vai entrar agora no estômago, que é a segunda etapa aqui do nosso estudo da digestão. Gente, o estômago é um órgão que tem duas válvulas de abertura e saída, né? A primeira se chama cárdia, que é a que se abre para o alimento que foi deglutido entrar, e a segunda válvula, que seria assim a saída do estômago, se chama piloro, tá?
tem também uma explicação mais detalhada do mecanismo de funcionamento dessas válvulas na apostila. Bom, a mucosa estomacal vai produzir o suco gástrico. O suco gástrico contém água, vários sais, contém ácido clorídrico e contém uma enzima chamada pepsina. O ácido clorídrico ele vai baixar o pH para mais ou menos 2, ou seja, extremamente ácido. Esse pH ácido inativa a ptialina, que chegou ali juntamente com a saliva, como eu acabei de comentar, que o pH ele pode ativar ou inativar uma enzima, e esse pH ácido ativa a pepsina. A pepsina presente no suco gástrico vai atuar em cima das proteínas. Só que a digestão, assim como eu falei na boca, também não é completa. Então, ela, digamos assim, destrói as proteínas em algumas partes, em pedaços. A digestão completa da proteína vai acontecer no intestino delgado e eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Essa pepsina, na verdade, ela existe lá no suco gástrico como pepsinogênio. E quando o ácido clorídrico é injetado em maior quantidade, o pepsinogênio se transforma em pepsina. Nessa etapa também, gente, eu vou comentar sobre a regulação da produção ou inativação desses sucos. O primeiro que a gente está vendo aqui é o suco gástrico, só que daqui para frente eu vou citar alguns sucos ou substâncias que são produzidos pelo tubo digestório e são injetados nos dutos e realizam diversas funções. Só que a produção ou a inativação dessa produção é regulada por hormônios. Esses hormônios também são produzidos no tubo digestório. Por exemplo, na mucosa estomacal existe a produção da gastrina. Então, toda vez que o ácido clorídrico é eliminado e acidifica o meio, a gastrina, por exemplo, é produzida na mucosa estomacal e o ácido clorídrico ativa a sua produção e ela ativa a produção do suco gástrico. Um outro hormônio é a enterogastrona. Já a enterogastrona é produzida na parede intestinal e quando o quimo, que já é a substância processada pelo estômago, entra no intestino, a enterogastrona é produzida e ela inibe a produção do suco gástrico, tá? Então temos aqui dois hormônios, gastrina e enterogastrona, uma agindo de forma contrária à outra. Bom, a terceira parte que vamos estudar hoje do sistema digestório é o intestino delgado. O intestino delgado é um longo tubo e é dividido em 3 partes. Cada parte tem a sua função específica. Então, as 3 partes são duodeno, jejuno e íleo. No duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que vem logo em seguida do estômago, ainda ocorre a digestão, certo? No duodeno, alguns sucos são lançados e são de extrema importância, porque esses sucos ou vão continuar a digestão do amido que começou lá na boca e da proteína que começou lá no estômago, ou esses sucos vão realizar a digestão dos lipídios que até agora passaram batido, né? Nenhum tipo de suco que eu citei aqui, de substância, fez a digestão do lipídio, certo? Bom, são 3 sucos que a gente vai estudar: bile, suco pancreático e o suco entérico. O que eu preciso saber de cada suco? Preciso saber local de produção, qual é a composição e a ação desse suco, certo? Então vamos lá. Primeiro é a bile. A bile é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar, de tempo em tempo, ela é contraída e aí ela lança a bile no duodeno. A bile, ela contém sais biliares,
vários e a gente não precisa aqui memorizar os nomes. Esses sais, eles desempenham duas funções. Primeiro, eles emulsionam os lipídios. O que significa isso? Eles separam os lipídios do quimo, que é essa substância de consistência pastosa que está vindo do estômago. Então, separa e expõe o lipídio para a ação das lipases, que são enzimas que eu vou explicar daqui a pouco, que são componentes de um outro suco, tá? Além disso, a bile deixa solúvel os ácidos graxos e os gliceróis, que já são os resultados da lipase, da ação da lipase, tá? Bom, ao mesmo tempo ocorre também a eliminação do suco pancreático. O nome já diz, o suco pancreático é produzido no pâncreas e ele contém 3 enzimas principais. Tem outras, mas a gente estuda aqui as principais. A tripsina. A tripsina, ela vai continuar a digestão das proteínas, que começou pela pepsina lá dentro do estômago, tá? A milopsina, que vai continuar a digestão do amido, que começou lá na boca, e as lipases, que vão realizar a digestão dos lipídios agora pela primeira vez. O pH, que é o pH ideal dessa região, é 9. E lembrando que esse pH agora alcalino, ele desativa, por exemplo, a pepsina, que está vindo do estômago, que precisa de um pH ácido, tá certo? O terceiro suco é o suco entérico. Ele é produzido na parede intestinal e tem várias enzimas. A gente estuda aqui 4 enzimas. Primeiras são as peptidases. As peptidases vão digerir todos os pedaços de proteína que ainda existem ali e vão finalizar essa digestão deixando livre os aminoácidos prontos para absorção. Depois, as maltases. Lembra que lá, quando eu comecei a videoaula e citei a digestão na boca, eu falei da maltose? Então, as maltases vão agir em cima das maltoses e vão liberar toda a glicose pronta para absorção também. Depois, lactases, que vão também continuar a digestão aí de carboidrato ou de amido, liberando a lactose e a galactose e a glicose. E depois as sacarases, que vão agir em cima da sacarose, liberando glicose e frutose. Então, dessa forma, ocorre a finalização da digestão. Bom, daí em diante, todas as moléculas estão prontas para serem absorvidas. E agora, no jejum, vai acontecer a etapa da absorção desses nutrientes. A parede do jejum, gente, possui ao longo das dobras vilosidades, que são expansões da mucosa com o objetivo de aumentar a área de absorção. E em cada vilosidade, as células epiteliais dessa vilosidade possuem também expansões em sua membrana plasmática, dando origem às microvilosidades. Então, a gente tem como se fosse um aspecto assim aveludado, uma textura bem áspera, digamos assim, aumentando a área de contato dos capilares sanguíneos que estão ali com os nutrientes que estão prontos para serem absorvidos. Então, a absorção intestinal vai acontecer nessa etapa e ela é feita nessa região através dessas microvilosidades. Bom, passando a área de absorção, o que resta agora são resíduos, ou seja, tudo aquilo que o corpo não precisou e então vai ser eliminado. E toda a água utilizada também, desde o início da digestão lá na boca, está presente. Esse material agora vai entrar no intestino grosso, que também é dividido em 3 partes, que é o seco, o colo e o reto. Função do intestino grosso: reabsorção de água. Então ocorre aí uma desidratação desse material, a água entra novamente para alguns vasos, ocorre esse ressecamento, digamos assim, e o preparo das fezes para serem eliminadas posteriormente. Gente, espero que vocês tenham entendido essas informações, finalizando o capítulo 1.
Façam as atividades que eu estou deixando descritas aqui na videoaula. Um beijo para vocês, até sexta-feira que vem.